Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja no coração de cada um de nós e que a gente possa sentir o abraço fraterno, de toda a equipe espiritual que já vem preparando esse ambiente há muitas horas, proporcionando para nós esse clima de paz, de harmonia. E eu pessoalmente agradeço pela oportunidade de estar aqui pela primeira vez como palestrante. É sempre uma satisfação a gente conhecer casas novas para a gente, pessoas que a gente vai agregando as amizades, vai agregando os relacionamentos. Bom, gente, então, como foi já dito, o tema que nos foi proposto hoje, ele é o item número 6 do capítulo 9 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que trata da afabilidade e da doçura. O capítulo 9, ele tem o título Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Faz parte das bem-aventuranças, uma lição que está no Sermão da Montanha, e que, sem dúvida nenhuma, é um dos mais belos, um dos mais profundos ensinamentos que já foram passados para a humanidade em toda a nossa história. E eu queria só citar aqui um pequeno trecho do que ficou registrado ali no Evangelho de Mateus, que é quando Jesus fala para a gente, mais ou menos com essas palavras, não exatamente com essas palavras, mas ele diz para a gente assim: bem-aventurados os brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados de filhos de Deus. Vocês sabem o que foi dito aos antigos: não matareis. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se puser em cólera contra o seu irmão deverá ser condenado pelo juízo. Todo aquele que disser raca, todo aquele que disser para o seu irmão és louco, merecerá ser condenado pelo conselho. Então, pelos ensinamentos que estão lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus, com essas palavras, ele está determinando que a afabilidade, a doçura, que a brandura, a mansuetude, ele está determinando que a paciência seja uma lei absoluta. E ao mesmo tempo, ele também reprova toda a cólera, toda a violência, toda a expressão agressiva que se manifesta entre os seres humanos. Então, tudo isso é um material de muita reflexão para todos nós, porque a gente sabe que nenhuma palavra de Jesus foi dita em vão. Apesar das muitas manipulações, das muitas distorções que foram feitas nos textos evangélicos ao longo do tempo, a força, a sabedoria desses ensinamentos permanecem na essência desses textos. Então, esse ensinamento, ele é um convite ao exercício pleno da lei do amor. Nesse texto, Jesus ele está reprovando toda palavra que venha a ferir o nosso semelhante. E ao mesmo tempo ele ainda faz uma advertência. Ele orienta que a fraternidade deve predominar nas relações humanas. Ele orienta que essa doçura, que essa afabilidade deve estar presente nas relações entre todos. Agora, como em todas as lições de Jesus, todas essas palavras, essas expressões que ele utilizou, elas precisam ser muito bem analisadas, para que a gente possa entender o sentido verdadeiro do que Jesus
ensinamentos sejam absorvidos não apenas pela letra pura e simples, mas principalmente pela sua essência. Então a gente vai aqui aos pouquinhos, destrinchando algumas partes disso que Jesus quis passar para a gente. Então, por exemplo, quando Jesus utilizou essa palavra raca, quando ele diz todo aquele que disser raca, ele estava se referindo a uma expressão muito ofensiva entre os judeus daquela época. Essa palavra ela era usada para demonstrar assim o desgosto por uma pessoa. Era quase que como um palavrão, para xingar mesmo. E raca é sinônimo de tolo, de idiota, de insignificante. Inclusive, quando os judeus pronunciavam essa palavra, eles viravam o rosto de lado e cuspiam no chão, como quem diz: estou me livrando disso que eu acabei de falar. Então Jesus ele se utilizou dessa expressão assim tão pesada para demonstrar que em nenhuma situação nós podemos usar o nosso verbo para agredir, para ferir ou para humilhar quem quer que seja. Aliás, as nossas palavras, muitas vezes, elas ferem mais do que uma agressão física, O nosso verbo, ele é uma ferramenta de agressão, assim, muito poderosa. Tem certas coisas que a gente fala que machucam mais do que se a gente fosse lá e desse um tapa na pessoa. Então, por isso, as nossas palavras, elas têm que ser usadas no sentido positivo. Elas têm que ser usadas para poder construir a paz, a fraternidade, o entendimento entre as criaturas. As nossas palavras, o nosso verbo, tem que servir para unir e não para separar, que é uma coisa que a gente vê a todo momento aí no nosso dia a dia. Então precisou que Jesus utilizasse esse, vamos dizer, quase que um palavrão, para deixar bem claro para nós o cuidado que nós precisamos ter quando a gente se dirige a uma outra pessoa, por mais que essa pessoa venha nos ofender, venha nos agredir. Aí, num outro ponto dessa lição, tem uma hora ali que Jesus fala, bem-aventurados são os brandos e pacíficos. O que vem a ser brando e pacífico, de fato? Será que isso simplesmente é a gente não reagir a uma provocação, a uma ofensa, a uma humilhação? Porque nesse mundo que a gente vive atualmente, tem muita coisa que vem para roubar a nossa paz, que vem para dificultar que a gente pratique essa afabilidade, essa doçura. São crimes de todos os tipos, pessoas passando fome, corrupção em todos os níveis da sociedade, injustiças, violências em todos os campos do mundo. Então, como que a gente vai continuar praticando a nossa doçura, a nossa afabilidade? Como que a gente vai continuar sendo brando e pacífico nesse cenário de tanta loucura? E Jesus? Como é que Jesus vem falar um negócio desse para a gente? Será que Jesus nunca se irritou assim, bem de leve? Sim. Jesus era um homem enérgico quando as situações exigiam que ele agisse com energia. Mas ele sabia fazer prevalecer a sua palavra pela sua verdade. Jesus nunca reagiu a essas situações adversas com ódio ou com agressividade. E existe uma enorme diferença entre agir com energia e agir com ódio ou agressividade.
Da mesma forma que também existe uma enorme diferença entre justiça e vingança. Teve uma vez que ele falou assim para a gente: não vos encolerizeis para que não sejais condenados. Quando ele disse isso, ele não estava fazendo nenhuma ameaça. Ele só estava querendo mostrar, ensinar para a gente que quando a gente se deixa dominar por essa agressividade, por essa raiva, por essa cólera, e quando a gente faz isso com a finalidade de ferir o nosso semelhante, nós vamos ferir o nosso semelhante, sim. Mas antes de ferir o outro, nós vamos ferir a nós mesmos. Isso é uma coisa natural, né? Então, realmente a gente fica muito indignado com tanta coisa errada que a gente vê aí no mundo. Tantas pessoas agressivas, violentas, tantas violações das leis civis, das leis morais. Mas, se a gente refletir, nós precisamos entender um pouquinho também que uma grande parcela dos espíritos que estão encarnados no planeta Terra atualmente, eles ainda estão engatinhando na sua evolução. São espíritos muito rudes nos seus sentimentos, né? E nós, como cristãos, sobretudo como espíritas, e com essa proposta de estudar o Evangelho de Jesus, a gente não pode seguir esse modelo. Então, esse brando e pacífico a que Jesus se refere é ter confiança, é ter fé na providência divina. Porque é essa fé que vai nos trazer a tranquilidade interior e que, consequentemente, vai trazer um entendimento para a gente que nessas situações adversas, nessas situações mais tensas, não é necessário, e aliás não é nem aconselhável, agir com violência, com agressividade, porque não é isso que vai resolver a situação. Pelo contrário, né? Isso tudo só vai piorar as coisas. Então, essa tranquilidade interior é que vai permitir que a gente possa, assim, naqueles momentos mais difíceis, fazer uma pausa, dar uma respirada bem funda e refletir antes de reagir, evitando que a nossa reação venha contaminada de sentimentos desequilibrados, de emoções desequilibradas, né? E o Espírito Emmanuel, ele dá uma boa definição para a gente sobre o que é essa brandura, essa afabilidade. Ele diz que a brandura é a paz que começa em nós e que trabalha por nós mesmos. Ele diz que os pacificadores, eles aceitam em si mesmos o fogo das divergências, de uma forma a extinguir esse fogo com os recursos da própria alma, levando paz, levando tranquilidade para todos os que estão na mesma jornada que eles. Então, ser brando, ser pacífico, praticar a doçura e a afabilidade é muito mais do que simplesmente não reagir a uma provocação ou a uma ofensa. Porque também não adianta nada a gente passar por uma situação dessa, ficar quietinho, mas por dentro do nosso coração a gente está remoendo ódio. A gente está dirigindo maus pensamentos para essa pessoa que nos ofendeu, maus pensamentos que com certeza, mais cedo ou mais tarde, vão retornar para nós mesmos. Porque é assim que funciona a lei de ação e reação, a lei de causa e efeito, né? Então, os brandos e pacíficos, né, seguindo o modelo que Jesus deixou, são aqueles que procuram levar a tranquilidade para todos esses corações perturbados, esses corações violentos, esses corações rebeldes. São aqueles que vão levar um bálsamo para esses corações, para que eles possam recuperar o seu equilíbrio, né? Então,
Isso é que seria ser o brando e pacífico, né? Agora, um outro ponto para a gente poder analisar nesse ensinamento é quando Jesus fala que os brandos possuirão a terra. Isso parece um pouco contraditório com os ensinamentos de Jesus, porque numa outra oportunidade ele orientou que a gente não deve acumular os tesouros na terra, porque os ladrões vão roubar, os velhos vão corroer. Ele orienta que a gente tem que acumular tesouros no céu, onde não tem ladrão e não tem velho. Então, se ele recomenda constantemente esse reino dos céus, o que será que ele quer dizer com possuir a terra? A princípio parece que ele está caindo numa contradição, né? Mas não está. E a doutrina espírita ajuda a gente a entender um pouquinho melhor isso, porque nós que já estamos no espiritismo estudando alguma coisa, a gente já vem há bastante tempo aprendendo que o nosso planeta Terra está passando por um período de transição. Ele está deixando de ser um planeta de expiações e provas para se transformar num mundo de regeneração, ou seja, um mundo mais feliz, mais avançado, principalmente no aspecto moral, né? Então, possuir a terra, com certeza, não significa possuir os bens materiais da terra, e sim ter a oportunidade de continuar vivendo no planeta Terra quando ele conseguir se transformar nesse mundo de regeneração mais feliz, mais avançado. Quando a Terra completar esse período de transição, serão os brandos, os pacíficos, serão esses que praticam a doçura, a afabilidade, serão esses que vão ter o privilégio de continuar reencarnando aqui. E quem são essas pessoas brandas, pacíficas? Quem são esses que praticam a doçura e a afabilidade? É simples. São aqueles que têm a bondade, a pureza de coração e que seguem à risca todos esses ensinamentos que Jesus deixou para nós. O grande problema nisso é que, apesar da gente já ter recebido tantas lições aí ao longo do tempo, infelizmente no nosso mundo atual, o nosso orgulho, o nosso egoísmo ainda fala muito alto. A gente ainda tem muito desejo de vingança, a gente ainda tem uma dificuldade enorme de praticar o perdão. Então, a agressividade, com certeza, é um dos defeitos mais difíceis da gente se combater. Uma agressividade que se manifesta em tudo aquilo que a gente pensa, em tudo aquilo que a gente faz, no que a gente fala. Às vezes, até determinados gestos que a gente faz mostram a nossa agressividade. Então, essa raiva, essa cólera, ela é uma tempestade magnética que cai sobre a nossa intimidade, e toda conduta, toda decisão que a gente tem nesse momento de raiva, ela vai funcionar como se fosse um raio fulminante e ninguém sabe onde vai cair, né? Então, quanto mais distantes a gente estiver dessa violência, dessa agressividade, quanto mais perto nós estivermos de praticar a doçura e a afabilidade, mais perto nós vamos estar de ter a condição de continuar vivendo nesse planeta quando ele alcançar essa condição de mundo de regeneração mais avançado e mais feliz. Tá? Então, é dessa forma que nós estaremos incluídos entre esses que vão possuir a Terra. Mas possuir a Terra no sentido de ter o direito de continuar reencarnando por aqui. Então, também uma coisa bem importante para a gente poder refletir, né? Somente aqueles que venceram seus impulsos violentos, aqueles que trabalharem na construção da paz, é que vão ter esse direito de continuar permanecendo nesse mundo quando ele for mais feliz e mais avançado.
né? E para a gente começar a praticar essa doçura, essa afabilidade, um dos passos iniciais é a gente colocar em prática um outro ensinamento de Jesus, quando ele fala: não julgueis para não serem julgados. Como a gente está falando bastante de violência, uma coisa muito comum para qualquer um de nós é julgar o outro por violência. Fulano é muito violento, fulano é muito estúpido, é muito agressivo. Agora, quem pode garantir que nós também não temos guardado aqui no nosso coração o mesmo grau de violência que nós estamos apontando e condenando no outro? Uma violência que pode estar ali armazenada, só esperando uma oportunidade para despertar e para se manifestar. Então, a violência, ela é resultado de um estado interior. Qualquer indivíduo que se sente insatisfeito interiormente é capaz de explodir. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Então, como o nosso destino, o destino da humanidade é evoluir, nós não podemos nos colocar à parte dessa evolução. Porque senão, muito provavelmente, nas próximas reencarnações, nós vamos ser conduzidos aí, obrigatoriamente, para mundos mais primitivos, mundos que estão numa categoria inferior ao que a Terra está hoje. E sem considerar isso como um castigo, uma punição de Deus, Porque Deus não pune, não castiga ninguém. Ele só reeduca, dando infinitas oportunidades para que a gente possa resgatar os nossos erros. Então, todos esses sofrimentos, essas aflições, os problemas que a gente tem, simplesmente são a consequência da nossa desarmonia e da nossa desobediência às leis divinas e naturais criadas por Deus. É bem simples. Então, a gente vive realmente num planeta atualmente onde o que a gente mais vê é essa violência. Em todos os lugares. A gente vê violência no esporte, na política, nas manifestações artísticas, em seriados de TV, novelas, filmes. E hoje em dia, principalmente com as redes sociais, o que a gente mais vê são as pessoas se agredindo, se ofendendo diariamente, espalhando notícias falsas. Até mesmo nos momentos de entretenimento, a gente acaba se envolvendo com violência, como por exemplo em alguns jogos eletrônicos que tem por aí, onde a gente vê só tiro, bomba, morte. Então, nós não podemos nos deixar influenciar por essa onda. Nós precisamos trabalhar na busca de uma solução para tudo isso, na busca da construção de um ser humano novo, renovado, reformado. Precisamos trabalhar para modificar para melhor essa sociedade na qual cada um de nós é membro efetivo e atuante. Então nós precisamos ir lá, amar, trabalhar, sem ficar revoltado, sem ficar reclamando das coisas. Agora, muito provavelmente, vocês devem estar se perguntando, puxa vida, como é que a gente vai continuar vivendo brando e pacífico nesse mundo tão maluco que a gente vive? E a resposta para isso, gente, ela é muito mais simples do que pode parecer. Para a gente praticar a nossa doçura, a nossa afabilidade, para a gente ser puro de coração, nós precisamos reunir dentro de nós diariamente aquelas sementinhas de amor que Deus plantou no nosso coração. Precisamos regar essas sementes com uma chuva benéfica de amor, para que essas sementinhas possam frutificar, dar bons frutos, para que elas possam perfumar a nossa vida, a vida de todos aqueles que convivem conosco, colorindo esse mundo tão maravilhoso, esse planeta Terra,
que Deus emprestou para a gente como uma morada provisória. Então nós precisamos realmente amar, trabalhar, fazer aquilo que está ao nosso alcance, reconhecer que em situação nenhuma nós podemos desrespeitar o nosso próximo, reconhecer que o nosso semelhante, da mesma forma que nós, ele também tem suas dificuldades, ele tem os seus problemas, as suas limitações, que precisam ser aceitas, que precisam ser respeitadas e, na medida do possível, até ser ajudadas, auxiliadas. Essa é a nossa tarefa aqui dentro. Sem esquecer que todos nós, sem exceção, perante a justiça divina, ainda somos muito devedores. E que estamos realmente sujeitos às leis naturais, principalmente a lei de ação e reação, a lei de causa e efeito. Quando às vezes a gente se irrita com uma pessoa, porque ela nos ofendeu, porque ela nos acusou de alguma coisa, a gente não sabe o que fez no passado. Quem sabe o nosso erro no passado, perante essa mesma pessoa, não foi mais grave ainda. E o nosso planejamento reencarnatório nos colocou no mesmo convívio, justamente para o resgate, para um ajuste de contas, para um nivelamento. Então, realmente, seja qual for a situação, precisamos praticar essa doçura e essa afabilidade. É fácil? Não. Não é fácil. Isso exige um tremendo esforço pessoal. Mas, se a gente quer ser cristão de verdade, a gente precisa seguir o modelo de Jesus. A cada situação que acontecer para nós, por mais tensa, por mais nervosa que for, vamos parar, nem que seja por alguns momentos, e vamos pensar assim: poxa vida, como é que Jesus iria reagir se ele estivesse passando por essa mesma situação? E vamos tentar fazer igual a ele. É claro, nós não vamos conseguir imitar Jesus totalmente, porque Jesus é um Espírito incomparável em evolução, em amor, em espiritualidade e em tudo que é bom. Mas se pelo menos a gente der essa paradinha, respirar fundo e, poxa vida, não vou ser violento, não vou ser agressivo, eu vou ser um pouquinho mais doce, eu vou ser um pouquinho mais afável, mais brando, eu preciso ter um pouco mais de paciência. É por aí que a gente vai começar a brilhar esse caminho de verdadeiros cristãos. E a doutrina espírita, como eu disse, nos auxilia muito em tudo isso. Nós não podemos mais alegar a ignorância. Temos material mais do que suficiente para ler, para estudar e para colocar em prática. O Espiritismo nos mostra isso tudo de uma forma muito clara, muito objetiva, sem rodeios, e uma fonte interminável. Mesmo quando às vezes a gente lê um determinado trecho do Evangelho e não entende muito bem, a gente pode ir lá, reler novamente, procurar outras fontes, perguntar para pessoas que têm mais conhecimento, que têm mais experiência, e assim esses ensinamentos vão se sedimentando na nossa mente e no nosso coração, para que a gente possa realmente trilhar esse caminho de verdadeiros cristãos. Então, gente, eu agradeço muito o convite, agradeço muito a atenção, o carinho de todos vocês, que a gente possa retornar para os nossos lares com toda segurança e até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado, uma boa noite a todos.